Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. Guiber aqui para trazer para vocês hoje um conteúdo diferente, que não é tão diferente assim, mas só que enquanto a NBA não volta, a gente vai se virando, inventando algumas coisas para fazer. E como eu gostaria de começar agradecendo que a gente chegou a 5 milhões de visualizações neste humilde canalzinho, mano, muito obrigado a cada um de vocês que fortalecem este projeto do canal Trash Talk. Eu decidi trazer hoje os 5 piores contratos da NBA para a temporada de 2024-2025. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e acabou de cair nesse vídeo por acaso, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e deixa aquele likezão forte que já vai estar apoiando muito o meu trabalho e vai ficar por dentro de todos os novos conteúdos que forem saindo aqui nesse canal, que praticamente tá dia sim, dia não tá saindo vídeo. Outro aviso que eu gostaria de dar rapidamente é que eu sou patrocinado da Mitchell & Ness, como vocês podem ver, um monte de jersey aqui no fundo e a camiseta que eu tô usando também é Mitchell & Ness. Então, caso você queira adquirir alguma dessas peças que são relíquias no mercado, as jerseys, as camisetas, tem várias coisas em promoção também no site. Use o cupom Guibeira que você vai ter um desconto e além de tudo vai estar apoiando esse canal. Ou senão, você pode também usar o QR Code que eu vou deixar aqui no canto da tela, demorou? Esse QR Code vai ficar aí, se precisar é só escanear e é nóis. Agora, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. E eu sei, rapaziada, quando o assunto é contrato ruim, a gente já tem uma longa lista na NBA, pô, na história da NBA. Quem não lembra do Chandler Parsons no Memphis Grizzlies? Quem não lembra de Timofey Mozgov no Los Angeles Lakers? Quem não lembra de Joakim Noah no New York Knicks? E a lista vai se estendendo. Toda hora vai ter algum time em específico que vai acabar contratando um jogador, assinando com um jogador por conta mais do nome dele ou do que ele já fez na história da NBA, tá ligado? No legado da carreira dele até aquele ponto, do que no que ele realmente pode contribuir pro time. E tem outros jogadores que acabam tendo um começo de carreira excepcional, tendo um auge de carreira excepcional, e com isso eles garantem um contrato máximo, mas depois os caras, caem muito de produção e eles caem nessa lista que a gente tá fazendo agora. Em quinto lugar, eu coloquei um cara que ele, com certeza, ele é a representatividade dessa definição que eu acabei de falar pra vocês. De um cara que teve um ano espetacular, depois começou a cair. E ele não só teve um ano espetacular, como ele foi campeão da NBA e assinou uma bag de dinheiro, e ele inclusive estava fazendo live na hora e falou assim, "We got the bag", que é quando os caras falam, tipo, a gente conseguiu o pagamento, o pacotão, e realmente ele reassinou por um contrato gigantesco. Só que pela infelicidade da vida e por alguns conflitos internos na equipe, ele foi parar no Washington Wizards. E é claro que eu estou falando de Jordan Poole, um cara que tem 97 milhões de contrato, na temporada 24-25 vai receber 29,6 milhões de dólares, na temporada seguinte vai receber 31,8 milhões de dólares e na última temporada que ele tem de contrato 34 milhões de dólares. E o Jordan Poole, se você olhar apenas para as estatísticas dele, você não vai falar que ele é um jogador ruim, ele arremessa ali 30 e poucos por cento para 3 pontos. É, mano, caiu de produtividade. Tá ali na casa dos 17 pontos, ele é o jogador mais bem pago do Washington Wizards, mas se você parar para assistir um jogo do Washington Wizards, o que é um pouquinho difícil, se você não torcer por essa franquia, ou se ela não jogar contra o seu time, o Jordan Poole é um cara muito fraco defensivamente, então não dá pra você contar que ele tem uma defesa presente, tem uma tomada de decisão muito controversa. Na temporada passada mesmo, a maioria dos lances dele que viralizou foi apenas ele cometendo cagada, como arremessar e virar de costas e errar o arremesso. Ele fazia uma boa finta, tirar o jogador de posição e ao invés de fazer um arremesso de meia distância, tentar uma bandeja, tomar um tocaço, escorregando sozinho e caindo na quadra. Então eu ainda coloquei o Jordan Poole em quinto, ele podia ficar mais pra cima nessa lista, porque na minha opinião o Wizards meio que pode cometer esse tipo de erro, assim, de deixar um Jordan Poole da vida no elenco, porque eles não estão com problema na folha salarial. Esses 39, 34 milhões de dólares, se de repente o Jordan Poole começa a jogar muito bem de uma hora pra outra, eles ainda conseguem trocar esse cara, aumentar um pouco o capital de draft aí, pegar uma ou outra peça ali, duas peças de jogadores complementares aos outros jogadores da equipe, mano, fé. Até porque o melhor jogador dessa equipe até o atual momento, que era o Dani Avdija, já não tá mais na equipe. Então agora eles estão rebuild, desenvolver jogador e, mano, vida que segue. Dito isso, vamos pra quarta posição. E na quarta posição, é aqui que as coisas começam a ficar um pouco discutíveis, né? Eu sei que algumas pessoas vão me criticar. Mas eu coloquei o Karl-Anthony Towns. E por que o Karl-Anthony Towns? Você aí deve pensar, pô, mas o Karl-Anthony Towns é um dos melhores bigs arremessadores de todos os tempos. Ele tem um aproveitamento muito bom de arremesso. As médias dele não são ruins durante a temporada regular, realmente. Mas só que quando o time mais precisou e por todo esse processo de reconstrução na qual o Minnesota Timberwolves acreditou fielmente que ele seria o franchise player, entregando um contrato de 5 anos e 257 milhões de dólares, ele sendo a principal peça do Minnesota Timberwolves não trouxe nenhum resultado. Hoje ele é o cara mais bem pago do Minnesota Timberwolves e ainda assim não é o primeiro cara em que o time vai contar quando chegar numa pós-temporada, quando o calo apertar e eles precisarem de resultados positivos. Esse com certeza é o Anthony Edwards. Você pode até comparar ele com o Rudy Gobert e falar assim, pô, mas o Rudy Gobert é bem menos versátil do que o Karl-Anthony Towns e recebe uma grana ali alta também, bem alta na verdade. Mas só que o ponto é que o Karl-Anthony Towns, ele não foi contratado pra ser apenas um cara versátil que some na hora H. Ele era pra ser o cara, o 01 dessa equipe. Enquanto o Rudy Gobert, ele pelo menos tá fazendo o papel dele ali, tá ligado? Ele ainda é eleito defensor do ano, ele melhora a defesa de garrafão, tem sua média de double-double ali
menos 14 pontos e 13 rebotes. Então, mano, o Rudy Gobert, pra aquilo que ele é pago pra fazer, pelo menos aquilo ele faz bem. Então o Karl-Anthony Towns, mais pra mim, é pela decepção que ele gerou na franquia, com a ineficiência dele nos playoffs, a média de pontuação quando chega pós-temporada. Antes do Anthony Edwards ter esse sucesso que ele tá tendo, eu acho que o Minnesota Timberwolves não ganhava uma série de playoffs desde o Jimmy Butler, não chegava numa final de conferência desde o Kevin Garnett. Então, tipo, mano, tem as suas vírgulas ali, tá ligado? Com o contrato do Karl-Anthony Towns. E eu não ficaria espantado se ele fosse trocado uma hora ou outra aí, não. Em terceiro lugar, eu coloquei um cara pela confiança. E por que eu vou dizer isso? Calma aí que vocês já vão entender. O terceiro lugar é o Draymond Green. Ele é um cara que reassinou por um contrato que não é tão ruim assim, pra tudo que ele já fez pela franquia do Warriors, por todo o legado dele de campeonatos, de ser uma peça complementar, de não roubar os holofotes das peças principais do time e ainda complementar pra ser um bom defensor, um bom passador, que faz o trabalho sujo, digamos assim. Não tem como confiar no Draymond Green. Primeiro, ele foi suspenso temporada passada 3 vezes, ou foi 4, se eu não me engano. Que eu me lembre perfeitamente dos episódios, foram 3 vezes. Segundo, ele já tá com um histórico de lesões um pouquinho grande. Na temporada de 2022, por exemplo, a temporada do título, ele jogou apenas 44 partidas da temporada regular por conta de lesão. Então ele jogou praticamente metade. Então está previsto que para as próximas 2 temporadas, que é o que ele reassinou de extensão do Warriors, ele joga mais ou menos metade dos jogos que a franquia do Warriors vai disputar nessas 2 temporadas, tá ligado? Então eu não ficaria surpreso se ele jogasse, tipo, sei lá, uns 45 jogos nessa próxima temporada e na próxima uns 45, 50 jogos também. Muito por causa de lesão e suspensão e tudo que o Draymond Green faz, as Draymond Greensices. Então, 100 milhões de dólares nas próximas 2 temporadas pra um cara que não dá pra você confiar muito bem se ele vai estar em quadra e que hora que ele vai ser suspenso por causa de alguma cagada que ele faz, eu acho um pouco demais. Ele mesmo já chegou a comentar a respeito no canal que ele tem, agora ele tem um canal aqui no... Ele tem um canal aqui no YouTube que ele faz tipo um podcastzinho, ele dá um pouco das opiniões dele, tipo o que eu tenho aqui. Que ele já sabe que a aposentadoria dele tá se aproximando. Inclusive, você já deve ter notado que ele tá bem mais presente em transmissões da NBA, tá ligado? Transmissões da TNT. Ano passado, durante os playoffs, ele tava presente ali na mesa dos caras dali, dando uns trash talk. Então, ele tá vendo que tá se aproximando do final da carreira dele e ele tá fazendo já o pé de meia dele do que ele vai fazer após a aposentadoria. Meio que seguir ali o trilho de Shaquille O'Neal, Charles Barkley e de um Gilbert Arenas ali com o canal dele também. Enfim, por essas e outras, Draymond Green é meu terceiro colocado. Em grandíssimo segundo lugar, eu vou colocar ele. O cara que mais conseguiu contratos absurdos, estratosféricos, que muito se deve ao pai dele, que o pai dele é um excelente gerente de carreira, um excelente agente. O cara tira leite de pedra. É bizarro, parece que ele ameaça as franquias com alguma coisa, mano. Ele tem algum pacto, esse maluco aí. É ele, óbvio, Tobias Harris. E se você parar e olhar apenas as estatísticas deste cara, você vai falar, nossa, ele é presente. Ele esteve saudável em 77 partidas da temporada regular com o Philadelphia 76ers. Ele teve uma média ali de 17 pontos por jogo. Por que, Guibeira? Que ele não vale um contrato de 2 anos e 52 milhões de dólares. Cara, primeiro que ele extorquiu o Philadelphia 76ers com um contrato máximo. Ele já tinha extorquido o Clippers com um bom contrato e depois optou por sair na agência livre pra poder assinar um contrato máximo porque achou um Philadelphia pra ele ir. O Philadelphia acabou pegando ele do Clippers, meio que prometido um contrato máximo. Sendo que na época o Philadelphia tinha 2 caras que podiam assinar um contrato máximo, que era o Jimmy Butler e o Tobias Harris. Acabou, por todo o rolê do Tobias Harris até ele chegar lá, assinou com ele. Então tá, mas vamos lá. Ele já ganhou muito dinheiro, em resumo, ele já ganhou muita grana na carreira dele da NBA. E aí na última temporada, você fica pensando assim, nossa, mano, tem o Tyrese Maxey, que é uma jovem estrela, tava jogando muito, bagaçando nos playoffs. Tem o Embiid, tá se esforçando, jogando lesionado, meu Deus, mancando, o cara com o olho piscando todo torto. Quem que é a terceira melhor e mais confiável opção desse time? Tobias Harris, o cara que tem um contrato máximo, correto? Não. E este mesmo cara fez 9 pontos de média na série contra o New York Knicks, na qual mais precisavam dele, e ainda por cima saiu zerado no jogo de eliminação, jogo 6. Sem falar que em antigas eliminações dos playoffs pelo Philadelphia 76ers, ele tem um históricozinho bem bacana ainda. Então, por todo o histórico desse cara, ele não é um cara confiável pra você pagar a grana que ele tá querendo receber. Se o Tobias Harris recebesse, como eu já falei em um vídeo anterior, 6 milhões de dólares, 5 milhões de dólares por temporada, tava muito bem pago. Agora vamos por último ao 01 da nossa lista, e óbvio... Rapaziada, eu fiz as contas erradas na minha cabeça aqui, velho. Vou ter que revogar um rapaz dessa lista. Vou ter que jogar o Draymond Green para 6º lugar. Presta atenção. Vou ter que jogar o Draymond Green para 6º lugar dessa nossa lista. Vou ter que baixar o Tobias Harris para 3º lugar, porque tem 2 jogadores aqui ainda para entrar em 2º e 1º lugar. Como é que eu tava esquecendo? Em 2º lugar, é claro que eu vou colocar ele, né? Bradley Beal. Não faz nem sentido eu não colocar o Bradley Beal nessa conversa. E o Bradley Beal tem um carinho enorme por ele, porque ele é um gênio. Ele é um gênio. Ele se gaba pra falar que ele nunca foi varrido. Além do mais que ele assinou um contrato genial
dessa temporada que tá pra começar e mais 2 que ele ainda tem no contrato, ele tem pra receber 160 milhões de dólares pra um cara que faz 16 pontos por jogo e não complementa de forma alguma os outros 2 principais jogadores da equipe que ele tá. Na verdade, o Big Three dos caras, KD, Booker e Bradley Beal, só esses 3 recebem 150 milhões de dólares. A folha salarial do Phoenix Suns supera os 220 milhões de dólares. O Phoenix Suns vai ter que pagar de multa pela quantidade de contratos, né, pela quantidade que eles excederam do teto salarial da NBA, mais 200 milhões de dólares pra NBA. Pra vocês terem uma ideia o como interfere ter o Bradley Beal nessa equipe. E além de tudo, ele tem um no trade clause, né? Ele não pode ser trocado, é uma cláusula de não troca. Só se ele decidir falar assim, beleza, eu aceito ser trocado pra lá, que ele vai ser trocado. Caso contrário, necas. E se você tirar o Bradley Beal dessa equipe, literalmente, o Phoenix Suns como ele tá hoje, de cabo a rabo, tirou o Bradley Beal, o time fica abaixo do teto salarial, não paga imposto algum e ainda fica melhor porque tira um cara que é inconsistente e tem a saúde questionável. Ele esteve presente em apenas 53 jogos da temporada passada e ainda era dúvida pros playoffs. E agora vamos pro nosso 0-1, mano. Eu acho que vocês já devem saber. É ele, mano. Não, sim, é ele. Eu juro que é ele. Benjamin Simmons, o nosso querido Ben Simmons, velho. E o Ben 10, ele é o seguinte, ele é aquele cara que antes dele começar a primeira temporada dele, ele se lesionou, não jogou uma temporada, mas assinou um contrato de 4 anos, 26 milhões de dólares. Depois disso, ele jogou 4 temporadas assim, mano, exímio. O moleque foi All-Star na segunda temporada em que ele jogou, no caso ele ficou de fora, aí jogou a temporada de calouro, aí na segunda temporada dele jogando efetivamente a terceira de NBA no total, ele foi All-Star, na quarta ele foi All-Star, na quinta temporada dele ele foi All-Star. Durante o segundo ano de All-Star dele, na verdade, ele assinou um contrato máximo que já estava no seu último ano de contrato com o Philadelphia 76ers. Ele como armador All-Star da equipe, um cara que era mais confiável do que o Markelle Fultz, por todo o problema no ombro que o Markelle Fultz teve, assinou um contrato, senta aí na cadeira, meu amigo, 170 milhões de dólares nas próximas 5 temporadas. Aí se você olhar o que ele produzia pelo tempo de contrato, não é ruim. Só que um ano depois, ele pegou e teve aquela famosa dunk que ele não deu contra o Atlanta Hawks, Philadelphia eliminado. Depois ele teve uma lesão nas costas, ficou sem jogar durante uma temporada inteira. E aí na hora de voltar, com todas as críticas que ele sofreu, ele falou, também não vou voltar, não quero voltar pra essa equipe. E ele foi trocado pelo James Harden, excelente troca do Philadelphia 76ers, que aí depois o Daryl Morey fez a cagada lá com ele. Mas uma excelente troca mandando ele pelo James Harden, que tava os dois infelizes e querendo sabotar a equipe, mano, troca os dois que tá sabotando, só que o Brooklyn levou a pior. E desde esses 2 anos que ele tá no Brooklyn Nets, ele jogou no total de 2 temporadas de 164 jogos disponíveis, ele jogou 52, cara. 52 não, perdão, acabei de corrigir aqui, 57. Ele jogou 42 jogos na temporada em que ele chegou, que ele, nossa, saudávelzaço, mano, metade da temporada, show. E temporada passada jogou 15. Então ele vai receber nessa próxima temporada que tá por vir 40 milhões de dólares pra ele chegar com uns outfits horrorosos na quadra e dar rolê com uns carros maneiros e sair com umas modelos lá em Nova York, mano, é isso. E obviamente treinar com a equipe, que é um grande privilégio você treinar no CT do Brooklyn Nets. Mas a boa notícia pro Nets é que esse é o último ano de contrato dele. Então na próxima temporada o Nets pode, mano, mandar ele pra China, mandar ele pra Tailândia, mandar ele jogar na Liga Australiana de basquete, que já vai estar se livrando do Ben Simmons, mano. Enfim, minha rapaziada, esse aqui foi o vídeo de hoje. Queria saber a sua opinião, o que você achou do meu top 5, top 6, né? Virou um top 6 porque eu esqueci de um nome e só lembrei no meio da lista, que essas paradas meu fazendo de cabeça e fé. E se você se sentir confortável também de compartilhar a sua lista de top 5 piores contratos da NBA, coloque aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua opinião, que faz toda a diferença pra esse canal. E se você quiser me apoiar, já sabe, mano, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão e deixa o like que vai chegar pra mais amantes de basquete. Se você quiser ajudar ainda mais, considere se tornar membro e entrar pro clube do All Stars do Guibeira. A gente tem um grupo no Telegram pra ficar trocando uma ideia, aparece o seu nome junto com esses lindos membros que me ajudam todos os meses aqui do lado, e tem mais alguns benefícios que fizer sentido pra você o valor, quanto você está disposto a contribuir com o canal, só clicar no botão aqui embaixo. Utilize também o cupom Guibeira lá na MeetUNS, que também vai estar ajudando diretamente o canal e ainda vai garantir essas camisetas maravilhindas. E o último jabá desse vídeo aqui, mano, sigam a loja Trash Talk no Instagram, manos, e mandem uma mensagem lá caso vocês queiram adquirir uma peita do drop Mamba Mentality, que tá muito braba. Agora sim, eu vou encerrando por aqui esse vídeo. Fique com Deus, até a próxima e falou! Anymore.